O professor Matheus Paranhos, que hoje vai falar com a médica veterinária da Bianimal, a Janaína Braga. Bom dia, professor. Bom dia, Tavinho. Bom dia, Janaína. Bom dia a todo mundo que está aí nos vendo. Aí, bom dia, Janaína. Bom dia, Tavinho. Bom dia, professor. Contente de estar aqui de volta. Faz bastante tempo, né? Abandonou a gente aí, mas está de volta. Bom filho a casa torna, não é assim o ditado, professor? Com certeza, com certeza. Ô, professor, duas novas medidas aí da Secretaria de Agricultura de São Paulo ligadas ao nosso bem-estar animal. Boas, hein? Foi muito legal isso. Uma ação que antes estava muito focada em indivíduos, eu, a Carmen, mais alguns produtores aí com uma visão mais progressista, agora ganha um apoio político, né, Tavinho? Então isso tem uma força importante, né, no nosso projeto aí da redução da marca-fogo, principalmente essa marca da brucelose, que é aplicada de uma forma difícil, tem que conter o animal com as mãos para segurar a cabeça, num lugar de grande sensibilidade à dor, que é a face do animal. Então, um passo importante. Muito bom, muito bom. Esse é um passo importante, mas a gente tem um passo atrás que nós comentamos até, eu mandei a reportagem do UOL essa semana, um navio brasileiro lá com 19 mil bois, que causou um fedor inimaginável na cidade do Cabo, quando parou para se abastecer, navio que estava a caminho, parou lá na África do Sul e estava a caminho do Egito ou do Irã, se eu não me engano. Enfim, nós abordamos esse assunto aqui, é aquela questão do transporte de animais vivos que precisa de uma regulamentação, né? E outra, é uma viagem muito longa para esses animais que saíram lá do Rio Grande do Sul para ir do outro lado do mundo, há quase um mês de viagem, professor. Uma situação lá lamentável, animais mortos, sujeira, fedor, causou mau aspecto aí, é uma notícia não muito boa. Se essa da Secretaria de Agricultura é ótima, essa é uma notícia que andou o mundo e não é boa de jeito nenhum, né, professor? Esse é um desafio enorme, né? A viagem em si é muito complicada e nas condições com que ela é realizada, nós estamos falando de animais de baixo valor comercial, animais que vão para o corte. Então, para pagar a conta aí da viagem é alta densidade, o que dificulta tudo, né? Então, aumenta o risco dos animais sofrerem, ficarem doentes, morrerem, e, obviamente, o acúmulo de dejetos também. Aí as consequências estão aí na mídia, né? Exatamente. Má imagem. Precisa melhorar isso. Bom, professor, vou cruzar a bola na área. Cruzamento de bola do Palmeiras, hein? Que é sempre em frente, hein? Avante, palestra. E Janaína deu risada, né, Janaína? Do que vocês vão falar hoje? Olha, a gente está vivendo uma experiência muito interessante, que é o diagnóstico das condições de bem-estar dos animais nas fazendas de corte, no caso, que é o projeto que a Janaína está envolvida, que tem uma característica de confiança, né? Então, o produtor entra numa página, numa plataforma, onde tem um questionário e ele responde, e a resposta é credibilidade, né? Que ele está dizendo a verdade e tal. E por uma demanda de quem contratou esse serviço, a gente visitou várias fazendas para checar se ela correspondia. E o resultado foi muito bom, né, Janaína? Conta aí essa história para nós. Com certeza, professor. A gente se surpreendeu, né? No começo, a gente tinha um pouco de insegurança, não vou mentir, de fazer essas perguntas de maneira online, remota, e o quanto que as respostas, né, seriam condizentes com a realidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve esse voto de confiança de fazer essas perguntas de maneira online, os pecuaristas entram nessa página, respondem, e a gente teve uma surpresa muito grande, né, de ver que as respostas que estavam sendo colocadas ali para gerar um diagnóstico para a fazenda eram verdadeiras, eram condizentes com a realidade. Né? Hoje a gente tem um grupo de fazendas aí sendo avaliadas, por volta de 500 fazendas, nós visitamos 10% como uma amostragem desse processo, e o resultado foi surpreendente, né? As pessoas que responderam foram sinceras, e o que a gente sempre pensa é o seguinte: quando as respostas são sinceras, né, quando os produtores compartilham suas realidades, suas circunstâncias vividas ali no manejo e na criação do gado, a gente tem muito mais oportunidade de conseguir resolver esses problemas a partir da identificação de que eles existem. Né? Se a gente não tem essa identificação, ou se por vezes existe uma preocupação que os problemas, né, possam prejudicar a imagem daquela fazenda ou de forma geral do setor, a gente não consegue avançar,
e resolver. Então, foi, assim, uma experiência muito bacana. Além do que, né, professor, de maneira online, a gente consegue ter esse diagnóstico de um número infinitamente maior de fazendas do que se a gente tivesse que realizar esse processo presencialmente. Então, além de tudo, tem essa vantagem aí de conseguir abarcar, né, o maior número de fazendas possível nessa primeira etapa aí do diagnóstico e, consequentemente, conseguir corrigir os problemas que as pessoas enfrentam e ter a oportunidade de ver quanta coisa positiva tem gente fazendo aí na prática. Essa é uma mensagem muito legal, né? Muita gente já está bastante adiantado aí na adoção das boas práticas de bem-estar animal na criação e manejo, no caso específico aí dos bovinos de corte. Então não tem ninguém jogando o problema para baixo do tapete, não, né? A sujeira para baixo do tapete, né? Não tem, professor. Não tem ninguém aí contando uma história que não é vista na prática, né? E ao mesmo tempo isso nos deixa assim felizes, né? De poder ver esses avanços, de ver que tem diferentes formas de resolver um mesmo problema, o que é uma coisa muito bacana, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, na minha realidade eu não tenho condição de fazer isso, né? Ou por exemplo um manejo anti-desmama lado a lado. E o que a gente vê na prática é que a grande maioria tem condição de fazer, desde que a gente faça pequenas alterações para que aquele manejo seja, né, adotado. Vamos compartilhar aqui um exemplo prático. A gente visitou uma dessas fazendas que tinha muita vontade de fazer a desmama lado a lado, mas que ela não tinha a disponibilidade de um coxo, né, um bebedouro na divisa da cerca. E na cabeça desse produtor, ele precisaria que o coxo estivesse na divisa para ele fazer a desmama. E aí, durante a visita, a gente falou, olha, não precisa estar especificamente na divisa, vamos tentar trazer mais para próximo, né? Então, o coxo mais para próximo e usar um bebedouro mais próximo, ou escolher um pasto que tenha uma condição melhor. Então, professor, às vezes na prática, né, pequenos ajustes faz o manejo ser melhorado sem custo e promovendo aí o bem-estar para os animais. Isso é muito legal. O diagnóstico continua, Janaína? Continua. Esse ano vamos fazer novamente nas fazendas que ainda não receberam esse diagnóstico inicial, né, que vai junto um relatório com uma série de recomendações, e aquelas que já receberam o diagnóstico inicial, a gente faz novamente para comparar as respostas e ver o quanto que essas fazendas avançaram, né, nessa pontuação. Você teve uma experiência positiva nisso, né? Porque teve fazendas que já tinham feito 2 diagnósticos, quando você chegou lá, a mudança já estava feita, já as sugestões já estavam todas atendidas. Como foi isso? Surpreendente, professor. Ó, a primeira visita que a gente fez nessa fazenda, se não me engano, foi em fevereiro. Quando a gente retornou em junho, grandes mudanças aconteceram, né? A gente já tinha uma nova forma de manejar e conter os bezerros recém-nascidos, a gente já tinha coçadores instalados nos currais de confinamento, a gente já tinha uma forma de escoar a água da limpeza do bebedouro para fora desses currais, não gerando lama, né, e fazendo uso inteligente dessa água que é desperdiçada durante a lavagem do bebedouro, né, um acondicionamento melhor do lixo, a separação seletiva do lixo, levando esse lixo, né, para o local correto na cidade para ser reciclado. Então, assim, em 4, 5 meses, mudanças enormes que fazem uma diferença gigante no bem-estar dos animais e das pessoas, sendo implementada com muito mais boa vontade do que com investimento, né, com desembolso, com custo. Então, foi, assim, uma experiência muito legal. Assim como essa fazenda, a gente tem outros exemplos, né, que seguem esse mesmo caminho aí, que começa um pouco com a inspiração desses pecuaristas e com muita mão na massa para fazer o negócio acontecer. Talvez você não saiba, se não sabe, vai ficar sabendo agora, a gente está com um programa muito parecido para os gado leiteiro, um diagnóstico também com aproximadamente 300 fazendas, e nós fizemos um teste do questionário essa semana, na terça-feira, e foi muito legal, porque tem algumas perguntas que são difíceis de responder, né? Vou dar um exemplo aqui, foi perguntado para o proprietário da fazenda, você já identificou casos de abuso, maus tratos aqui dentro da sua fazenda? E a gente estava preocupado que ele fosse ficar receoso de responder ou falar, não, nunca aconteceu, quando a gente sabe que essas coisas acontecem. Ele falou, sim, já aconteceu. Né? E a pergunta que vem a seguir é qual foi a atitude de repreensão do funcionário e com a advertência que se repetisse ia ser demitido. Né?
Então, a gente também está com essa expectativa muito positiva de ter esse resultado que você já obteve no gado de corte, também no gado de leite, que vai permitir, isso é importante, viu, Tavinho? Quem reconhece o erro é capaz de corrigi-lo, quem reconhece o problema é capaz de solucioná-lo. Quando a gente não sabe que está errado ou que tem um problema, a gente permanece com ele, com o erro e com o problema. Estou voltando a bola para ti aí, Tavinho. Essa é a verdade e é a lógica, né? A gente estava comentando na mesa outro dia, aí no almoço, exatamente sobre isso. Tem até aquele errar é humano, né? Permanecer errando é burrice. Coitado do burro, não tem nada a ver com isso. Eu sempre falo isso, mas o ditado é esse, infelizmente. O burro é muito inteligente, por sinal. Mas é isso, eu até dizia, só erra quem está fazendo alguma coisa. Agora, se está fazendo errado, precisa de uma orientação e de uma correção. E aí precisa corrigir. E aí sim a resposta desse proprietário aí do gado de leite é muito boa. Sim, a pessoa foi repreendida e foi avisada que se repetir aquilo, aquele maus-trato, vai ser demitida. Então, ninguém aprende sem tentar fazer as coisas, né? E às vezes, até por falta de cultura, de conhecimento, não vamos aqui dizer que está maltratando o animal porque tem prazer em fazer isso. Tem gente que até tem, não sei lá, porque tem gente de tudo quanto é tipo, né? Outro dia eu estava vendo aqui um vídeo, outro dia, acho que na Pena mesmo ontem, sobre um assaltante de aluguel em cima de uma moto, que para a moto do lado de uma mulher, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, e dá 2, 3 tiros a queima-roupa aqui e mata a mulher. E pega a moto e sai andando. E aí tem todo esse questionamento hoje de saidinha de preso, se não sai, dificulta a ressocialização. Eu pergunto, o indivíduo que faz isso é um indivíduo que vai se ressocializar? É um assassino nato. Ele é uma pessoa de má índole, má intencionada. Não vai ter correção nunca. Por isso que eu volto ao tema aí. O alerta é isso. Fez, tomou bronca. Se fizer de novo, vai embora. Porque tem diversas formas de você corrigir, né? E eu sempre acredito no ser humano, na pessoa bem intencionada. E fiquei muito feliz com essa conversa de vocês por conta de um dado que vocês falaram do resultado e tal. Mas, assim, é da sinceridade das pessoas, porque, às vezes, eu sempre defendi isso aqui na época do censo agrícola ou do censo do IBGE geral do Brasil. Você precisa responder com precisão a pergunta que lhe é feita para que ela possa entrar numa tabulação e, a partir daí, você tem uma conclusão. Hoje, por exemplo, os dados do IBGE estão... Hoje ou ontem, não sei, que os dados estão sendo divulgados aos poucos. O número de cidades no país que não tem rede de esgoto suficiente, o número de cidades do país com os percentuais de que tem ou não tem água tratada. Tem estado lá no Nordeste brasileiro que tem 100% de falta de água tratada, 100% de falta de esgoto. Esse é o país nosso, cheio de diferenças. E, no caso aí, a sinceridade das respostas ajuda a você montar um monitoramento e um processo de educação e melhora do serviço a ser prestado. É assim que eu penso. É isso mesmo, Tavinho. Tavinho, só um detalhe, tem que deixar as coisas bem claras. Você me fez lembrar, meu pai tinha uma pequena propriedade lá em Franca e o censo foi lá, muitos anos atrás, né? E eu não estava na propriedade, né? Meu pai entrevistou o funcionário, o seu Tunico. Aí tinha 200 ovelhas lá. E o censor perguntou, quantas ovelhas tem? Ele falou assim, tem umas 10. Ele olhou, falou, mas ali tem muito mais que 10. Ele falou, é do vizinho que atravessou a cerca. Quando eu cheguei lá, ele falou, vem um cara estranho aqui me fazendo umas perguntas, eu falei, tudo mentira. Depois vem a Receita Federal e conta 200, aí o couro come, né? A pessoa acho que não se apresentou de forma adequada, o que ele estava lá, por que ele estava lá, entendeu? Tudo isso tem que ser muito bem esclarecido. As pessoas, às vezes, o erro faz parte da vida.
Ninguém nasce sabendo, a gente vai aprendendo. Nós temos já uma certa idade, né, professor? Nós estamos aí com quanto? 45, 46 anos, né? E nós continuamos aprendendo até hoje. E se vivermos até 95, também continuaremos aprendendo até hoje. Eu me lembro que numa época, eu tenho história. Eu era diretor-geral da Rádio Cidade, coordenador-geral da Rádio Cidade. E era a Cidade FM, era a rádio de primeiro lugar da audiência. E eu era também locutor e apresentador, né? Aí, eu me lembro que vira e mexe, tinha disco, toca-disco naquela época, né? E cartucho. Vira e mexe, você chegava no estúdio e você ia usar o toca-disco e a agulha estava quebrada. Alguém quebrou e não contou que quebrou a agulha. Eu fiz uma reunião, chamei todo mundo e falei, pelo amor de Deus, custa, hoje não, hoje uma agulha custa caro porque não existe mais, custa R$200. Naquela época era uma porcaria, ia custar hoje o equivalente a R$10. Falei, pelo amor de Deus, quando quebrar a agulha, avisa que a gente tem um estoque grande lá e tem um depósito de agulha lá, porque quebra mesmo, não precisa esconder de medo. Falei, não quero nem saber quem quebrou, mas da próxima vez, por favor, avise. Mas, ô, Janaína, brigadão, viu? Tchau, professor. Tchau, Janaína. Obrigada a vocês. Até a próxima. É isso aí.